Olá! Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro do nosso ciclo de live das mães do grupo Brasilidade. Nós estamos hoje no nosso quinto encontro, conversando um pouco com essas mães sobre o olhar das mães para a língua de herança na família e na comunidade. E durante as nossas conversas, né, por aqui, as mães têm contado um pouco dessa trajetória, né, dessas famílias que optam por uma educação biplurilingue para seus filhos e que é permeada por muitos desafios, né? Alguns deles já começam na nossa trajetória quando nós nos transferimos do nosso país de origem para morar no exterior, né? Passamos por um processo de adaptação a uma nova cultura, a uma nova língua. Entra também a questão do apoio das famílias em relação ao país de acolhimento, onde nós vamos morar, ou seja, também as nossas demandas pessoais, enfim. Nas lives anteriores, as mães relataram um pouco dessas situações, desses desafios que elas passaram por essa trajetória para manter, né, viva a sua língua de herança, mesmo vivendo no exterior. Então, vamos continuar o nosso bate-papo falando sobre isso, né? Hoje nós iremos receber mais duas mães, muito especiais também, né? Uma muito assídua, muito presente no nosso grupo, a outra nem tanto, mas todas duas elas enfrentaram grandes desafios, né? Para a manutenção do povo. Essas duas mães de hoje, elas são da região sudeste, né? Hoje nós saímos um pouco do nordeste e do norte e vamos para a região sudeste do nosso país. Eu gostaria de apresentar a vocês a nossa primeira mãe, que é uma mineirinha. Gostaria de apresentar a vocês a Miriam, que é a nossa mãe convidada de hoje. É uma mineirinha da cidade de Uberlândia. Miriam já mora na Itália há 10 anos e tem um filho de 7 anos, o Lucas. Boa noite, Miriam, seja bem-vinda. Miriam, eu não te escuto. Miriam? Eu não consigo escutar a Miriam. Miriam? Não te ouço. Espera um pouco. Boa noite, obrigada. Então, boa noite para todos que estão na Itália, boa tarde para quem está no Brasil. E obrigada por esse convite, realmente é uma oportunidade super, super bacana. Oi? Não, eu te escuto. Vai, agora eu estou te escutando bem. Boa noite. Ok, eu acho que tem hoje a gente está com algum probleminha com a conexão, Miriam. Se você não, eu vou falar devagarzinho, porque eu acho que está tendo algum retorno da voz. Miriam, eu gostaria que você começasse, né, esse bate-papo contando um pouquinho da sua história, né? Como é que você chegou até aqui, um pouquinho da sua família. Conta um pouquinho para a gente. Miriam? Eu não sei, um minutinho só, vamos ver se eu acho que é. Miriam, você está ouvindo? Miriam? Não estou ouvindo, Miriam. Não consigo ouvir você, Miriam. Agora? Agora perfeito, ok. Ok, então iniciamos. Probleminha técnico, ok. Até onde você me ouviu? Vamos retomar. Eu tava pedindo inicialmente. Não sei se você começou a falar, se começou, repete, Eu né? comecei com... Mineiro é um Ok, povo... vamos... Mineiro é um povo tranquilo, então, por favor, nos repita, nos conte um pouco, Miriam, de como é que a sua história, como é que você chegou aqui na Itália, sua família. Eu sou de, como você mesma já falou, eu sou de Uberlândia, de Minas Gerais, e eu estava de férias em Maceió,
um período agosto de 2009, quando eu conheci meu marido ali. Conheci Alberto, e nós passamos 2 anos praticamente nesse namoro à distância, sem... Quando foi em 2011 é que eu me transferi para a Itália. Nós decidimos de viver juntos, de construir uma família. Então, em 2011 eu vim para a Itália. Então, eu estou aqui desde 2011, a Nápoles. E aí, foi muito engraçado, porque daí, por exemplo, eu não falava nada de italiano, e o Alberto também não falava português. O Alberto falava espanhol, e eu não falava realmente nada, nada, eu não conhecia o italiano, nada. Então, a gente conseguia comunicar, eu falei que a gente tinha uma linguagem, né, que é uma linguagem que só nós dois, a gente se entendia muito bem, era uma linguagem nossa. E quando eu vim para cá, sem conhecer o italiano, sem falar o italiano, eu me inscrevi, comecei a fazer um curso de italiano para estrangeiro, porque para mim era importante comunicar. E aí, quando foi... meu filho nasceu em 2013, eu me transferi em 2011. Em 2011, eu não conhecia muitas brasileiras aqui, depois eu fui conheci algumas pessoas. Em 2013, meu filho nasceu. Lucas hoje está com 7 anos. E quando o Lucas nasceu, durante toda a gravidez, e durante praticamente os 2 primeiros anos de vida de Lucas, eu falava com ele só em português. E com meu marido também, eu falava só em português, justamente porque o italiano eu não conhecia muito, não falava bem o italiano, não pronunciava palavras bem. E nos 2 primeiros anos, todo o período da gravidez e os 2 primeiros aninhos de Lucas, sempre em português. Com as musiquinhas em português, contava histórias em português, tudo em português. Quando o Lucas foi para a escola, eu coloquei ele na escola com praticamente 2 aninhos, por um motivo, porque eu tinha que trabalhar, e ele foi para a escola. E eu comecei também a estudar mais o italiano, exatamente porque eu precisava trabalhar, precisava conhecer melhor a língua, e tinha também a necessidade de falar com as pessoas, com as mães da escola, com o médico, com a família. Então, era importante para mim também essa questão de aprender bem o italiano. Mas eu continuava sempre falando com o Lucas em português. Quando ele foi para a escola, aconteceu uma coisa que realmente me deu um pouco de confusão, sabe? Porque teve um dia que a professora me perguntou se eu falava com ele só em português, se Lucas não conhecia o italiano. Porque ela pediu para ele colocar os brinquedos em ordem, né? Falou em italiano, mete a posto, e ele não entendeu. Ela falou, mãe, mas como você fala com seu filho? Você fala com ele em italiano ou você fala com ele somente em português? Porque eu vi que ele não entende o italiano. E ali eu tive realmente, sabe, foi um momento difícil. Eu falei, talvez eu estou cometendo um erro, porque se meu filho não consegue falar italiano, como que ele vai comunicar na escola? Como que ele vai comunicar com o avô dele, né, que é o nono, na escola, com os professores, com os amiguinhos? Então, realmente, eu tive um momento de completa confusão. E foi ali que eu dei um stop, eu parei de falar com meu filho e comecei a falar em italiano. Porque nesse período eu não conhecia outras mães, eu não tinha como, sabe, trocar informações, saber como tinha sido a experiência de outras mães. Eu pesquisava, eu vi, eu li tanta coisa, mas não encontrava uma estrada justa. E a estrada que eu achei, que falei, essa estrada talvez seja melhor parar de falar com ele em português e buscar e falar com ele em italiano, para ele aprender italiano. Depois, mais tarde, eu volto nesse processo do português. E quando ele tinha 2 aninhos, nós fomos para o Brasil. E ali no Brasil, ele conseguia comunicar, ele conseguia falar com a minha mãe, ele conseguia... eu vi que, assim, ele se atacou rapidinho com a minha irmã, ele conseguia falar com a minha irmã, falava titia, vovó, gatinha, ele conseguia falar. Então, foi muito bacana, ele aprendeu a contar os números em português, ele via todas as musiquinhas da galinha pintadinha, e foi realmente um período
não conseguisse falar o italiano. Bobagem. Porque depois ele ia para a escola, realmente ele ia aprender o italiano. Mas eu tive realmente num momento de confusão e de medo de que ele não aprendesse. Aí perdemos a Miriam. Um minutinho só, vamos ver se a Miriam volta. Miriam, cadê você? Eu vou tentar tirar a Miriam aqui, ver se ela volta. Hoje a nossa live hoje é com emoção. Interessante esse relato da Miriam, porque eu acredito que muitas de nós já ou passamos por isso, né, por esse momento de dúvida, ou conhecemos alguém, né, que passou também por essa situação de que não sabia, né, o que fazer, porque no final das contas os nossos filhos estão aqui, eles precisam aprender, né, a língua do país em que nós moramos, mas por outro lado a gente também tem a nossa língua, então eu acho que muita gente se identifica com o que você está relatando, Miriam. E depois teve um período que eu conheci outras mães, comecei a participar de um grupo de brasileiras que era e tinha outras mães. Isso foi importante, inclusive, para meu filho, porque acho que o Lucas se sentia um pouco confuso com essa coisa de que tinha uma mãe brasileira e um pai italiano. Depois ele viu que tinha outras crianças como ele, que tinha mãe que era brasileira, e eu comecei a participar desse grupo, que era um momento muito bacana, que a gente encontrava festa, aniversário, e o contato com a culinária brasileira. Lucas conheceu os salgadinhos brasileiros, a coxinha, música. Então nós começamos a participar desse grupo, que é um grupo muito legal, com várias pessoas, com várias mães. E ali nesse grupo, né, ele começou a confrontar também, ele via que tinha outras mães, que tinha outras crianças que falavam também o português, que falavam o italiano. Mas eu tinha sempre essa dúvida de qual que era o momento, né, o momento que eu deveria iniciar outra vez, trabalhar com ele e continuar falando com ele em português, até porque a gente estava habituado em casa a falar sempre em italiano. Meu marido, ele entende o português, mas ele não fala o português. Então, às vezes, assim, dava um pouco de... Então, a gente estava realmente acostumado sempre a falar em italiano. Então, nesse grupo, uma mãe desse grupo comentou de você, da Uiara, falou, olha, tem a Uiara, tem o laboratório de português, era uma época que estava organizando, acho que o piquenique, e quando ela falou dessa possibilidade, foi a luz no final do túnel. Eu falei, legal, e foi quando eu entrei em contato com você, que nós ficamos horas e horas no telefone, e eu comecei a participar em 2018 dos laboratórios de português, que realmente é muito legal, é uma iniciativa maravilhosa, realmente uma iniciativa que dá a possibilidade de ter o contato com a língua, de ter contato com outras mães, de viver a nossa cultura, de sentir as músicas, brincadeiras. Então, foi um momento realmente que eu falei, não, essa é a estrada que eu estava buscando, e eu consegui ver, falei, essa é a melhor coisa. E então, foi muito bom. Bacana você contar um pouco dessa sua história, porque cada um, né, tem uma história singular, mas quando se trata, né, de pessoas que vão morar no exterior, em relação à questão da cultura, a gente tem também muitos pontos de contatos e muitas semelhanças. Como você falou, você chegou até os laboratórios, só que em relação a, como é que eu posso falar, o espaço geográfico, a gente tem uma distância, porque a cidade onde a gente realiza os laboratórios e onde você mora é mais ou menos 1 hora e 20. Então, em alguns momentos ficava complicado para você vir aos laboratórios. Eu lembro que uma vez você teve toda a boa vontade, se organizou, porque você dizia, Yara, eu vou me organizar para ir. Às vezes seu marido não podia acompanhar, e aí você disse, não, vou me organizar, vou usar os meios de transporte. E bem nesse dia, teve um problema e você ficou no meio do caminho, porque teve um problema, uma greve, eu não lembro o que teve. E, infelizmente, você não conseguiu chegar no laboratório. Então, assim, foi um desafio.
Você tem a questão do Foi. desafio geográfico por conta da distância, né, da sua cidade, mas além da Sim. questão do desafio geográfico, você tem outro desafio também, né? Você tem um segundo desafio com o seu filho, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho qual é essa relação, qual é esse desafio que você tem, além do espaço geográfico para chegar aos laboratórios, mas aquele que você tem em casa. Então, porque eu moro na periferia de Nápoles, quer dizer, para ir onde está o laboratório, a Major, quer dizer, eu tenho que pegar 2 trens para chegar, é 1h30, quer dizer, os laboratórios começavam 10 horas da manhã, e eu tinha que acordar muito cedo com o Lucas, organizar para a gente ir. Mas meu marido, com toda a boa vontade do mundo, ele sempre, quando podia, ele sempre acompanhava. Mas tinha alguns finais de semana, porque ele tem, né, eu tenho meu enteado, que às vezes vinha nos finais de semana, e aí era uma coisa que também, se coincidisse o dia com o final de semana que estava meu enteado em casa, Lucas queria ficar em casa, ele não queria ir para o laboratório, porque ele queria estar com o irmão, queria jogar com o irmão, era normal. E convencer o irmão dele a ir para os laboratórios já era um pouquinho mais complicado. Mas até que um dia a gente conseguiu convencer, como nós somos todos. Foi um laboratório muito especial, que foi o Jardim de Cataventos, que foi, e eu consegui levar toda a família, quer dizer, foi meu enteado, meu sobrinho, minha cunhada, Lucas, meu marido, e fomos todos para o laboratório, fomos todos juntos. E foi um momento mágico, porque eu vi que, né, tanto o meu sobrinho como o meu enteado são italianos, falam italianos, não é que eles não entendem realmente o português, mas eles conseguiram, eles brincaram, eles participaram, eles se divertiram. A minha cunhada também participou. E teve outros momentos também que a gente reuniu, que piquenique que nós fizemos, que a minha cunhada, meu sobrinho foram participar de todas as brincadeiras. Tem essa mentalidade aberta para entender e participar também de uma cultura que não é a deles. Então, assim, eu tento realmente, e às vezes aqui em casa eu brinco, falo em português, porque meu enteado, hoje ele está com 13 anos, mas ele desde pequenininho, ele tinha 1 ano e meio quando eu conheci meu marido, eu sempre falei com ele um pouco em português. Às vezes eu brinco com ele em português, eu falo, sabe, a mesma coisa com meu sobrinho, então seria ótimo se todos pudessem participar, realmente seria ótimo. E depois com os laboratórios online, facilitou bastante essa questão dos laboratórios. Um minutinho. Que Lucas, que a gente conseguia organizar com os horários, e eu falava para o Lucas, contava para ele, olha, hoje vai ter laboratório, você quer participar? Ele falava, sim. E nesses laboratórios, né, foi trabalhado um tema do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que fez parte da minha infância, os personagens, e eu contava para ele todas as histórias dos personagens, mostrei para ele vídeos, falava dos personagens, então foi um momento realmente muito bacana, muito legal. Miriam, eu não sei se você está conseguindo me ouvir bem, porque eu acho que a gente não está no mesmo tempo de fala. Não tá. Tá me ouvindo, Miriam? Não. A gente não está no mesmo tempo. Você, bacana. Às vezes não te segue, realmente não escuto, não estou te ouvindo. Ok. Que legal você contou um pouco dessa experiência, a participação de toda a família, porque, na verdade, o nosso grupo é um grupo plurilíngue, não só a sua família, mas outras crianças eram primos, amigos, e as crianças vinham muito felizes, né, que queriam mostrar também a outra parte da cultura deles, né, que faz parte da identidade deles para os amigos, para os primos. Então, isso também é muito marcante. Eu lembro também da sua cunhada, que ela participou do piquenique. Então, é bem bacana quando a gente consegue ter esse momento de união, né, esse momento multicultural. Porque, no final das contas, a gente não quer se isolar. Não é que quando nós queremos manter a nossa língua, a gente queira se isolar. A gente quer conviver também com a nossa cultura, mesmo morando, né, em outro país, em outra cultura. E, Miriam, Sim. você... Até porque... Não sei se você falou Pode falar, início, teve algum momento que o Lucas teve alguma resistência em falar o português? Não sei se você falou isso. Sim,
teve uma resistência, que foi logo depois quando ele que ele foi para a escola materna, e ele teve um período de negação realmente do português. Eu não sei se ele escutou alguma coisa de alguém, ou não sei como isso, como iniciou esse processo, mas ele falava: eu sou italiano, moro na Itália, e aqui a gente fala italiano. Quando se eu for no Brasil eu falo português. Então eu não sei se era uma coisa dele ou se isso veio de modo externo, como sei que ele teve esse processo que ele começou a negar. Ele falava: não, eu sou italiano e falo português, não falo português, falo italiano porque moro na Itália. E foi bastante complicado isso. E depois, quando a gente começou a ir para o laboratório, ele começou a ter interesse de novo pela língua, eu deixei que a coisa começasse de modo natural. Então, eu como um jogo, às vezes, por exemplo, eu saía com ele para acompanhar ele na piscina, acompanhando, eu brincava com ele dentro do carro, falava: olha, como que chama? Eu mostrava uma árvore, falava: como que chama? E ele falava em italiano, eu falava: não, chama árvore. E mostravam outra coisa, como que chama? Então a gente começou a brincar um pouco com o português, eu fazia esse jogo com ele, com o nome das coisas. Em casa, a mesma coisa, mostrava para ele a mesa, fala, como que chama? Aí eu falava, não, mas se chama mesa, cadeira. Pedia para ele me ajudar a preparar a mesa do almoço, e a mesma coisa com os talheres, com copo, prato. Então eu comecei a fazer como se fosse um jogo, e ele se divertia. Depois, a mesma coisa com as partes do corpo, braço, perna, sabe? Barriga, sabe? Então, eu brincava com ele. E outra coisa que ele gosta muito de música. Então, às vezes, colocava música, a gente dançava. E ele gosta muito de música, gosta muito do frevo. Ele gosta muito de música, gosta muito de dançar. Bacana, bacana. E aí, funcionou essa coisa devagar. Assim, ele não me respondia, ele não falava em italiano comigo, mas eu comecei a perceber que ele estava tendo receptividade e ele conseguia entender tudo. E às vezes, quando eu falava com ele, ele entendia. E quando ele não entendia, ele começou a me perguntar: mas eu não entendi. O que você está dizendo? O que é isso? Aí eu vi que realmente aí começou esse interesse de novo pela língua, e eu aproveitei isso, falei: agora, né, que a gente nós recomeçamos a fazer esse exercício em casa com o português. A Leila está aqui dizendo que lindo relato, Miriam. Trazer a família italiana para os encontros deve ter sido uma experiência maravilhosa para o seu filho, né? Que ele teve a oportunidade, né, de trazer a outra parte e unir, né? O que a gente quer, né? Agregar, porque a cultura também é agregar. Sim. Foi muito bacana, sim, foi ótimo. Exato. Você já falou mais um pouquinho, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre a questão da sua participação, porque nos presenciais, então, você às vezes tinha alguns problemas, algumas dificuldades, mas com a pandemia, os nossos... Vou tentar falar um pouquinho mais devagar. Com a pandemia, os nossos encontros passaram a ser virtuais, né? O que facilitou, de certo modo, a sua participação do Lucas. E você foi uma das famílias que teve muita assiduidade no laboratórios online. Eu queria, assim, como é que você viu, né, a participação do Lucas nos laboratórios virtuais? Sim. A Miriam desapareceu. A conexão da Miriam não está muito legal. Vamos esperar rapidinho ela voltar, só para a gente concluir essa nossa primeira parte e conhecer um pouco mais da história dela. Agradecer a todas as pessoas que estão aqui comentando, as meninas que entraram para participar, as mães que estão nos acompanhando. Tem alguém que... Enquanto a Miriam entra, a Ana Letícia gostaria de saber um pouco mais sobre o grupo e a iniciativa de criarem esse projeto. Ana Letícia, na nossa página, não sei se você já segue a nossa página, já nos segue nas redes sociais. Nós temos contamos um pouco nas redes sociais a nossa história
E, inclusive, na primeira live eu conto um pouco de como começou, né? No YouTube você pode encontrar esse material. Miriam, voltou? Voltei. Não sei o que aconteceu. Me conta que você voltou. Eu queria que você falasse um pouquinho, Miriam. Então, como foi essa experiência dos laboratórios virtuais? Como é que você viu a participação do Lucas? Então, funcionou realmente funcionou muito bem os laboratórios. Eu nunca forcei nada com ele, foi realmente tudo bem acontecendo de modo muito natural. E quando eu vi que tinha essa oportunidade dos laboratórios online, eu perguntava sempre para ele: olha, hoje tem laboratório, você quer participar? E ele dizia sim. E aí ele começou a participar dos laboratórios e viu, sabe, várias crianças, várias pessoas, né? Ele reconheceu, viu a Greta, ele reconheceu a Greta, reconheceu a Rosa, você, outras crianças do grupo, e ele participava com muito interesse e entusiasmo. Em todos os laboratórios online, Lucas participou. Ele sempre, sempre com muito, muito entusiasmo. E dos temas, né? Nós participamos, fizemos os temas, ele contava as histórias, nós falamos do sítio do Pica-Pau Amarelo, que era um dos temas do laboratório, dos personagens, e, e foi ótimo. E se hoje eu pergunto para ele, olha, você quer ir nos laboratórios de português? Ele diz sempre Que maravilha! que ele quer participar. Que Então, maravilha! realmente, eu vi que teve uma mudança no comportamento dele. Teve mais receptividade, a capacidade de assimilar o português. Ele agora ele fala algumas coisas, ele responde às vezes algumas coisas em português. Então ele realmente está sendo um processo muito natural. Sim, sim, muito, muito legal. Que bacana. Porque o processo deve ser assim, porque eu sei que cada criança tem o seu tempo e eu tenho respeitado isso, né? Porque, como eu disse, no início eu falava sempre em português. Depois foi uma coisa que eu dei uma pausa e depois eu vi que era hora de retomar esse processo. E esse processo ele veio devagar, né? Mas ele vem acontecendo de modo muito natural. Lucas fala, Lucas lê alguma coisa já em português. Ele consegue comunicar, às vezes, né, coisa que ele não conseguia ainda com a vovó, com a titia, ele consegue comunicar. As festas de aniversário dele é sempre nos dois temas, italiano e italo-brasileiro, quer dizer, tem sempre que a coxinha, o brigadeiro, tem que cantar o parabéns para você. Que maravilha, que maravilha, E Miriam. hoje até foi. Sim, sim, é muito, muito legal. Que maravilha. Eu acho que você ia falar disso agora. A gente já está quase no nosso tempo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, porque você teve uma passagem muito interessante. Você falou primeiro dessa dificuldade, um pouco dessa resistência que o Lucas passou, que você também passou, e que agora, né, vocês estão em outro momento, né? Então, eu gostaria que Sim. você falasse um pouco sobre isso e concluísse, digamos, a sua participação conosco. Então, eu acho assim, o meu conselho, acho que para todas as mães, é que não devem ter medo, devem realmente integrar a criança desde o início, desde pequenininha, como a gente viu alguns relatos de mães que, com a criança ainda um bebezinho, participar dos laboratórios, falar em português, ter paciência, ter consistência, agir sempre de modo natural, e manter, por exemplo, contato com a origem, com o Brasil, com as suas raízes, com a família, isso também é muito importante, porque eu quero que meu filho tenha orgulho, sabe, dessa parte dele brasileira, eu quero que ele se reconheça como brasileiro, eu quero que ele se conheça e reconheça nele essa parte de ser brasileiro, e que ele tenha sempre origem, então é importante. Hoje aconteceu uma coisa que eu me emocionei, porque ele estava jogando com esse jogo online, com outro amiguinho, né? E o amiguinho perguntou, mas você se chama Luca ou Lucas? Ele falou, não, Lucas, porque meu nome é brasileiro. Aqui na Itália é Luca, mas eu tenho um nome brasileiro, é Lucas. Aí falou, mas por quê? Não, porque minha mãe é brasileira e minha mãe escolheu um nome brasileiro para mim.
Ah, ele me contou isso. Eu falei, mas e você? Mas você gosta do seu nome? Sim, eu gosto muito do meu nome. Que maravilha, né? Nessa fala a gente entende, né? Que ele já se percebe parte desses dois mundos, né? E graças, É, logicamente, a esse trabalho que você faz, né? De cultivar, né? Esse afeto, esse amor, essa raiz. Miriam, muito obrigada pela sua participação, eu que obrigada agradeço. Obrigada a vocês. por um pouco de tempo para a gente. Continue aí nos seguindo e agora a gente vai bater papo com a outra mãe. Com certeza. Um abraço, Então muito tá obrigada. bom. Obrigada, Yara. Obrigada mesmo. Um beijo. Boa noite. Exato, Sara, né? O nome define, né, a identidade. Então, assim, a gente se preocupa muito com essa questão de que os nossos filhos, né, se percebam e entendam em quais mundos eles transitam. E agora a gente vai receber mais uma mãe, que também é uma mãe muito especial. Vocês devem ouvir que a gente fala em todas as lives que as mães são especiais, mas nós temos assim um prazer em dizer que o nosso grupo realmente é uma família, né? Nós temos laços, nós temos convivência, nós temos intimidade. Então, vamos receber agora mais outra mãe, que ela deveria ser baiana. Eu não sei porque ela não é baiana, porque hoje a gente saiu do norte e nordeste, né? Mas eu queria apresentar para vocês a Adriana. A Adriana, ela é do Espírito Santo. Ela mora aqui na Itália há 17 anos, em Nápoles. É uma capixaba arretada e ela é uma mulher muito determinada, uma mulher que tem muita força e tem uma coragem admirável, essa Adriana. Ela tem 2 filhos, né? Tem o José, que tem 11 anos, e tem o Léo, de 6 anos. E a Adriana, quando nós nos conhecemos, né? Quando os nossos caminhos se cruzaram, quando ela veio até o laboratório, o Léo era pequenininho, o Léo tinha 3 anos. E eu me lembro que a Adriana também enfrentava os desafios geográficos, que a Adriana vinha com esses 2 meninos e com carrinho e com bolsa da estação até o lugar onde era o laboratório. Às vezes o marido dela não podia acompanhar, que o marido dela também é um grande parceiro do nosso encontro, muito participativo, mas às vezes acontecia, né? Que não podia acompanhar, e aí ela se organizava, tinha toda uma logística para chegar nos laboratórios. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Obrigada, Uera, por essa oportunidade. E nem sei, tô nervosa. Calma, respira que você tem muita coisa boa para contar. Olha só, Adriana, eu comecei falando um pouco dessas suas dificuldades, né? Que nesse ponto a sua história se parece com a Miriam, mas apesar de todas essas dificuldades, você fazia sempre questão de trazer os seus filhos aos laboratórios. E aí eu te pergunto por quê? Exatamente. Porque praticamente foi a motivação que eu tive foi para me identificar, fazer meus filhos se identificarem com o Brasil, porque eu não tinha o hábito de falar de português com eles. Então, eu vi nisso uma oportunidade. Também porque eu escondia um pouquinho esse lado, porque eu não falava em português com eles, então, assim, era um modo de começar a aproximar essa bagagem cultural, né? Porque a gente leva, mas aí a gente acaba botando ali na gaveta, entendeu? A gente acaba esquecendo depois de tanto tempo aqui, e para mim foi essencial ter essas dificuldades, sabe? E poder passar por isso. Levantar cedo, sabe? Porque também eu vim depois do trabalho e para mim foi uma descoberta. E se abriu um mundo para mim e para os meus filhos também, né? Exato. Então, eu lembro que você trabalhava aos sábados e você trabalhava muito cedo e você se organizava com seu marido. Você ia trabalhar próxima à estação onde você ia pegar o trem. Seu marido vinha Exatamente. trazer os meninos, você pegava os meninos e vinha para o laboratório, chegava feliz da vida e depois voltava com o trem. Então, o que é que te funcionava, Adriana, fazer isso a cada encontro? Para mim era prazeroso saber que eu estava passando para os meus filhos um pouco da nossa cultura, um pouco da nossa identidade também. E automaticamente eu estava me reencontrando e eles estavam conhecendo esse mundo que eles que até aquele momento ali eles não conheciam, porque eu sempre fui aquela mãe
que só falava italiano, que não, às vezes tinha até vergonha de ligar um pouco de música aqui em casa, porque parecia que estava cometendo um crime, entendeu? Mas para mim foi uma descoberta. E me impulsionava, era só o fato de ver o sorriso deles, entendeu? Ver o interesse deles, apesar das dificuldades com o José, porque o José não era muito, era todo, para ele era como se, era um mundo desconhecido para ele. Mas devagarzinho, com as histórias, eu acho que o modo como a gente fazia o laboratório com as brincadeiras, que fazia a gente virar criança também, entendeu? Isso era um dos motivos maiores. Bacana. E daqui a pouco eu vou perguntar mais uma coisa que você falou aí. Antes, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você teve conhecimento dos laboratórios, como é que você chegou até o nosso grupo? Eu participo de um grupo muito grande do WhatsApp, que também está no Facebook, que é as Mulheres Abençoadas, né? E de repente eu vi você postando essa coisa e me interessei. Eu falei, gente, porque um tempo atrás eu tinha me perguntado por que não tem aqui em Nápoles, sabe, uma coisa assim para a gente poder praticar nossa língua com os nossos filhos e tal. Me interessei, né? Só que como é um grupo muito grande, sabe? A gente foi se encontrando assim. Fui meio como se a gente faz um encontro, entendeu? Um encontro no escuro, entendeu? Falei, vai que eu vou para Cifrata Maggiore e fico para lá, não volto. Foi bem legal, entendeu? E devagarzinho cada encontro tinha sempre aquele gostinho de quero mais, entendeu? Então valia a pena fazer qualquer sacrifício para chegar até lá. Bacana, bacana, Adriana, ver você falando, né? Esse grupo que a Adriana falou é um grupo muito grande aqui realmente na região de Nápoles, que realiza um trabalho maravilhoso de apoio. Na verdade, é uma rede de apoio, né? As brasileiras que estão aqui, elas ajudam em relação ao trabalho, em alguma coisa que precisa. E é realmente um grupo muito grande e eu publicava lá. E ultimamente eu tenho falado com as minhas amigas, né, que tem outros projetos, que tem algumas até que estão nos assistindo aqui da nossa rede, que às vezes a gente divulga os nossos laboratórios, as nossas atividades, e as pessoas não respondem. E a gente fica, poxa, eu não tenho nenhum retorno. Mas nessas lives eu estou começando a colher alguns retornos, porque, por exemplo, a Adriana é uma mãe que viu uma publicidade num grupo, outras mães em outras lives disseram que viu algo publicado em algum lugar. Então, assim, a gente tem que continuar divulgando, porque em algum momento essa mensagem chega, e é importante, né, vocês saberem que tem esse ponto de apoio. Como você falou, você estava pensando, você viu, poxa, é aqui perto, então eu vou aparecer, eu vou lá em Frata Maggiore ver o que é que acontece. Tem um monte de gente aqui falando, a Liliane falando com você, uma sua amiga Luceia, eu acredito que seja, que estava ali esperando aqui aparecer. Beijo, Adriana, você falou um pouquinho do seu filho mais velho, porque o Léo tinha 3 anos e o José tinha 7, se não me engano, 8 anos. Exatamente. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre Olha, a participação dos seus filhos no laboratório. exatamente. José, ele estava passando um momento muito complicado, principalmente pelo fato de que ele sofria bullying na escola, sempre por causa do nome dele também, porque o pessoal não sabia falar José, falava Josefa, e ele ficava puto, desculpa, ele ficava pé da vida, porque ele falava, meu nome é José, entendeu? Então, assim, para ele, ele não sabia de onde que vinha aquele nome, por que ele tinha se chamado assim, entendeu? E eu explicava, falei, José, olha, minha mãe é brasileira, o sobrenome você vai ter italiano, então você tem que ter pelo menos uma parte, entendeu, da gente. E na época ele estava fazendo um tratamento, psicoterapia, exatamente para superar essa situação. E depois de um ano, mais ou menos, a gente participando dos laboratórios, ele também faz escoteiro e tudo, a psicóloga disse pra gente que ele tinha dificuldade em se integrar porque ele também se sentia estrangeiro.
entendeu? Então, assim, era como se eu tivesse passado essa coisa para eles de não ter me integrado aqui, e eu sentia muita saudade, muita falta, e não tinha como me expressar. E com os encontros do laboratório, eu comecei a me abrir, e ele automaticamente também começou a se abrir. Ou seja, ele descobriu o outro lado da identidade dele. Então, assim, por exemplo, muitas crianças têm essa problemática de distúrbio de atenção, distúrbio de comportamento, e eu percebi que tem muitas mães estrangeiras que passam por isso, só que elas não se perguntam por quê, por quê, por quê. E eu acho que tem a ver, porque às vezes a gente cria um mundo aqui, nosso, mas a gente não tem como expressar a nossa cultura, entendeu? E isso acaba, sem querer, transmitindo isso aos nossos filhos, e eles acabam ficando confusos. Então, participar dessas iniciativas ajuda que a gente faça as pazes, entendeu? Com a nossa cultura, para a gente não esquecê-la, porque a gente tem que ser só orgulho, porque nossos filhos são especiais por causa disso, porque eles têm uma coisa a mais respeito às crianças daqui, entendeu? Eles têm a sorte de viver com duas culturas, então a cabeça deles abre mais, os horizontes vão ampliando, entendeu? E a gente não tem que ter medo de passar isso, não é um crime você querer ser você mesma, mesmo num outro país, entendeu? É isso. Verdade, verdade. Muito interessante esse seu relato, porque eu lembro que durante os laboratórios a gente trocava muita figurinha. As mães sempre comentavam alguma coisa, por exemplo, uma mãe como a Adriana, que vem sempre, então dava sempre um retorno para a gente do que vivia, do que acontecia. Como a Adriana falou, ela começou a lembrar, né, coisas que ela fazia na infância, nas brincadeiras, porque a proposta do nosso grupo era fazer o laboratório para as crianças, mas nós fazemos as atividades com as famílias. E dessas atividades com as famílias, nós descobrimos a riqueza que é ver esse resgate nos pais, que transmite para os filhos, que os filhos percebem toda essa alegria, esse afeto, essa conectividade, essa memória afetiva que a gente tem com as nossas raízes, né? Então, assim, é muito bacana isso. E eu lembro que a Adriana comentava dessa resistência com o José, às vezes ele ficava mais no canto, mais quietinho, mas aos poucos ele começou a se integrar com o grupo e ele começou a se sentir parte do grupo, como a Miriam falou, né? Ele percebeu que ele não é a única criança que tem uma família binacional, né? Ele não é o único que tem uma mãe brasileira e um pai italiano. Então, tem milhões de crianças como ele, né? Então, assim, isso é muito legal, porque é aquela coisa, ninguém quer se sentir excluído. Eles querem se sentir parte de um grupo. Olha só aqui o que a Anitta está dizendo, que o José foi a primeira criança do grupo que a minha filha teve contato. Ele foi muito carinhoso com ela e ela tinha apenas 1 ano. A Adriana também está lembrando... Não, a Adriana não, a Liliane lembrou uma coisa que daqui a pouco eu falo, e a Carla também disse, que lindo isso que você está falando, Adriana, mas é muito importante, porque como a Miriam falou, esse resgate parte da gente e alcança os nossos filhos, né? Reflete nos nossos filhos. Aí a Liliane tinha colocado uma coisa aqui, que você, inclusive, uma vez trouxe até a sua mãe para o laboratório. Vezes. E o ano passado eu lembro a sua alegria, a sua felicidade, quando você contava que sua mãe estava chegando e que ele ia ficar 3 meses aqui. E só quem mora fora do país sabe o significado que isso Exatamente. tem pra... E aí, eu queria que você contasse um pouquinho, Adriana, nesse período, né, que sua mãe esteve aqui com sua família, com seus filhos, e ela só falava em língua portuguesa com eles, né? Como você vê a comunicação deles com ela? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Ela falava só em português, porque ela não entende nada de italiano, então eles ouvindo ela todos os dias. No primeiro mês foi um desastre, porque eles falavam, mãe, eu não estou entendendo nada do que ela está falando, entendeu? Ela parece que briga com a gente, porque ela ficava nervosa, porque ela dizia uma coisa e eles não entendiam, sabe? E aí, devagarzinho, eu falei, mãe, procura ser mais paciente, porque para eles é uma novidade, entendeu? Até me senti culpada, porque ela falava, por que você não fala em português com isso? Porque, lógico, a nossa mãe não sabe, né, que a gente aqui tem... A gente não pode ser nós mesmos 100%, entendeu? Então, para ela falar, fala com eles em português, ela fala, mas eu falo, mãe, mas para eles, como eles não têm muito contato, fica difícil.
Mas tendo ela todos os dias, aí foi, de repente, eles começaram a falar, entendeu? Falava tudo enrolado, falava verbo com verbo, mas ela viu, Adriana, viu como é que ele sabe? Tanto que hoje, depois desses 3 meses que ela ficou aqui e tudo, toda vez que ela liga, eles procuram falar sempre português, entendeu? Tanto que eles reparavam também no jeito que eu era. Eles falavam, nossa, mãe, você é diferente quando a vovó tá aqui. Mas é normal. Só o fato da gente ter colo de mãe mesmo depois de velho, entendeu? É maravilhoso. Então, assim, depois também que ela foi embora, lidar também com o vazio, né, não é fácil. E eles percebem isso todas as vezes que eu ligo para ela. O Léo, exatamente, ele falou, mãe, mas você sente tanta falta do Brasil? Eu falei, não, eu sinto falta da vovó. Eu falei, mas um dia a gente vai. Vamos organizar pra gente ir. Eu quero ir. Aí ele fala que hoje mesmo eu fiz um prato. Hoje, essa noite eu fiz um prato que a gente comia lá no Brasil. Não sei se vocês comiam tal do miojo, gente. Vocês comiam lá no Brasil? Não sei. Aí ele falou, mãe, você comia quando você era pequena? Eu falei, a mamãe comia muito. Eu falei, no Brasil faz comida muito boa. Sem falar que quando eu faço arroz, feijão, essas coisas, só de ver a alegria dele, sabendo que vai ter arroz e feijão, entendeu? Isso tudo aí foi uma sementinha que foi plantada devagarzinho, entendeu? E eu nunca pensei que fosse ter esse retorno. Eu até me emociono um pouco, porque, poxa, parece que agora a gente está livre, entendeu? A gente pode ser quem a gente é, sem ter medo de nenhum julgamento. Com entendeu? apoio, né? Com apoio da família. Com o apoio da família, sabendo que eles te aceitam, que eles te respeitam, entendeu? Isso é uma conquista. E que eles fazem parte disso, Adriana. Exatamente. Exatamente. Você fala uma coisa bem bacana aí, enquanto você respira, porque daqui a pouco eu começo também. Eu já estou me segurando aqui. E quando você falou que quando eles falam com sua mãe hoje, eles escolhem, eles elegem a língua portuguesa. Por quê? Porque eles transitam nesses dois mundos, né? Eles sabem que a vovó, ela está no mundo do português, então ele vai usar aquela língua para falar com a vovó. Quando a gente fica com receio, a criança como vai fazer ou não? O que foi que seus filhos disseram? Não, para mim falar com a minha avó, eu vou precisar utilizar essa linguagem, o português que eu vou precisar. Né? Então, assim, tudo isso passa por muita emoção, por muito afeto. Por isso que você se emociona a falar disso, porque quando a gente fala do português como língua de herança, a gente não está falando de uma criança que foi fazer um curso de língua portuguesa. Você está falando da sua história, você está falando de quem você é, você está falando da sua identidade, você está falando de você. Não existe essa Adriana sem esse mundo. Então, às vezes, a gente faz escolhas na vida, como a Miriam fez, como eu fiz, como você fez, como tantas outras mães fizeram, mas isso faz parte da gente, nos enriquece. E é como você falou, não é como se a gente dissesse, eu posso ser eu nesses dois mundos, nessas culturas, nessas línguas. Isso é muito bacana, muito bacana. Estamos livres sim, Anitta. Somos e podemos ser, está dizendo a Anitta. Somos. Estamos livres, podemos ser livres e estamos muito mais livres ainda quando estamos unidas. Porque, sem dúvida, exatamente, essa força, esse espaço que a gente tem, que essa nossa voz tem, que reverbera nos nossos filhos, na nossa família, nos nossos maridos, né? É verdade. Respirou, Adriana. Maravilha, Adriana. Outra coisa que você falou também que eu queria só resgatar, que quando sua mãe está aqui, seu filho disse que você era outra, né? Todo mundo precisa de um porto seguro, a gente é forte, mas eu acho que uma coisa importante também na língua de herança, Mara também está dizendo que lindo, Mara é nossa amiga da Bahia. Uma coisa que eu acho interessante que os nossos filhos começam a compreender é o que é a saudade. Porque eles começam a ver que nós hoje amamos duas pátrias, né? Amamos duas famílias, amamos duas culturas, amamos duas línguas. E vivemos divididas, porque você está aqui, falta alguma coisa de lá, você está lá, falta alguma coisa daqui. Verdade. E conviver com isso, né? Carla está dizendo que o filho dela nasceu
ela também se sentiu muito livre para transmitir o seu mundo brasileiro para ela, né? Carla já esteve com a gente contando um pouco da história que desde pequenininho o filho dela teve aqui. Dri, obrigada. Respire e nos inspire, Adriana. Tá dizendo Liliane. Você tem muita força. Obrigada pela sua presença. Você quer ainda deixar mais algum recado, falar mais alguma coisa? Eu esqueci alguma coisa de te perguntar, de falar? Não, você não esqueceu de nada. Eu só queria falar, gente, não vamos ter vergonha da nossa origem, da nossa identidade. E vamos mostrar também para os nossos filhos que é o único modo da gente demonstrar quem somos, é não esquecer de onde nós viemos. Nunca. Nunca. E se hoje eu estou aqui para poder contar isso para vocês, é graças exatamente ao que aconteceu lá atrás. Só isso. Muito obrigado, Yara, pela sua iniciativa. E eu espero que daqui para frente a gente seja livre. Continue sendo livre. Continuamos sendo livres para poder demonstrar quem nós somos, para não esquecer a nossa bagagem. Aliás, vamos dividir um pouquinho essa bagagem, né, galera? Porque tá ficando pesado. Então, vamos dividir um pouquinho para cada um, aí, ó, vai ficar levinha. Verdade, verdade. Eu lembro que alguns encontros a Adriana chegou, como ela era uma mãe muito assídua, nem tudo é flores, né? Minhas amigas de projeto que estão aqui sabem que nem tudo é flores. Então, acontecia laboratórios que a gente organizava tudo, fazia tudo e não via quase ninguém. Por N motivos, né? Às vezes tinha dificuldade, o tempo, criança doente e tal. E a Adriana sempre dizia, não, Yara, eu tô aqui. Então, assim, é importante saber que nós temos pais, né? Pais que nos dão depoimento, esse retorno, que diz assim, vale a pena, vamos continuar. Então, obrigada, Adriana, por você fazer parte, por ter chegado. Querida, obrigada a todos vocês. No domingo iremos nos abraçar, nos ver finalmente. Com certeza. Não vejo a hora. Muito obrigada a vocês, gente. Boa noite. Um beijo grande. Nos vemos domingo pessoalmente. Obrigada. Ok, beijão. Bora vencer. Sempre, sempre. Ai, meu Deus, essas lives a gente fica aqui tentando controlar a emoção, mas nem sempre é fácil, né? A Miriam, ela falou um pouquinho, né, sobre a participação, né, do filho dela nos laboratórios virtuais, né? Que foi um modo, né, que o filho teve de manter esse contato por questão da distância, né, como a gente conversou um pouquinho antes com ela, e que foi um espaço que contribuiu, né, para a vivência, para o diálogo, e o contato com outras crianças também, que falam a língua portuguesa. E aí eu gostaria de aproveitar, né, e convidar vocês que na quinta-feira nós iremos realizar um laboratório muito, muito especial, que é um laboratório sobre o lourito. O lourito é um passarinho que ele voou do Brasil até a Dinamarca, e ele, como nós, né? Ele imigrou, ele é um expatriato, e ele conta um pouco de maneira muito doce, muito poética, o que foi essa mudança. Então, assim, numa linguagem muito doce, a Daniele Cavalcanti, que é a escritora desse livro, ela conseguiu traduzir essa experiência, né, que em alguns momentos traz desafios, como as meninas aqui hoje relataram, a Miriam e a Adriana, mas também ela traz muitas riquezas também. Elas nos fazem crescer, elas nos enriquecem, nos fortalecem. Então, assim, às 6 horas a gente vai realizar esse laboratório na quinta-feira. Nas nossas redes sociais vocês encontram o formulário para fazer inscrição a esse nosso laboratório gratuito. E os nossos laboratórios, por conta, né, desse momento que nós estamos vivendo, serão retomados em modo presencial, ou em modo virtual, por conta, né, do momento que vivemos. Assim que possível, nós retornaremos os laboratórios presenciais. Mas, por enquanto, vamos manter esse contato, né, que é como a gente vê. Infelizmente, não é como estar próximo ao outro, mas dá para diminuir um pouco a saudade, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que estão acompanhando, que têm acompanhado esse ciclo de lives. Todas essas lives você encontram salvas no nosso YouTube, no Brasilidade Famílias com Filhos Plurilingües.
Gostaria de agradecer muito as duas mães convidadas de hoje, a Miriam e a Adriana, que se organizaram, assim como as outras mães, para participar desse momento e para contar um pouco da história. Eu acho que esse momento de compartilhar experiências nos fortalece e nos une muito. Gostaria de agradecer também, em modo especial, a todas as mães que participam do nosso projeto, que participam do nosso grupo, porque sem elas esse grupo não transmitiria, né, tanta brasilidade para a Itália e para o mundo. Então, assim, muito obrigado mesmo a todos vocês. Nosso próximo encontro será no dia 12, na próxima segunda-feira, sempre às 10 horas da noite. A gente vai ter mais duas convidadas especiais com novas emoções, como está sendo até agora. E eu gostaria só assim de dizer que a ideia é a gente perceber que todo mundo passa, né, por dificuldades, né? São dificuldades às vezes parecidas, às vezes diferentes, mas todo mundo tem, né, nessa trajetória as suas dificuldades. E o importante, né, aquela frase que a gente sempre fala, né? Brasileiro é conhecido porque diz que brasileiro não desiste nunca. Então, justamente porque nós somos brasileiros, nós não desistimos, nós persistimos e nós resistimos. Estamos juntos. Obrigada a todos. Até a nossa próxima live na semana que vem.